Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Toda a igreja abrindo a palavra do Senhor. De permissão aos irmãos fazer uma pequena mudançazinha na ordem. O tempo vai se ligeiro, o relógio ali ele não para, nós tinha que dar um jeitinho de diminuir, mas ele vai num ritmo que não há como segurar. Segundo Reis, abra lá a escritura. Você sabia que você é um bem-aventurado, não é? Já falamos isso. Você é um bem-aventurado. E se você ainda não se sentia, você pode ser um bem-aventurado. Isso faz de você um privilegiado. Quantos privilégios, irmãos, tem um crente? Quantos privilégios tem um servo de Deus? Quantos privilégios tem uma família cristã? Você é um privilegiado. Coisa boa. Eu ando pelas ruas, irmãos, e vejo muita gente vivendo uma vida infeliz. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão vivendo, tem um ditado, come o pão que o diabo amassou, né? Eu não sei nem se esse o diabo amassou, se amassou, amassou com os pés, né? Porque que vida sofrida, que miséria estão passando. Estão comendo nas mãos do diabo e estão lá, achando que estão arrebentando, né? Mas estão sofrendo. A gente percebe na vida, na família, na saúde dos filhos, no casamento, no trabalho, que não estão sendo abençoados. Olha, nessa noite, irmãos, quarta-feira, você está aqui hoje. Eu olho para você e digo, você é um bem-aventurado. Vou pedir a você que repita comigo o tema da mensagem desta noite. Eu resolvi assim, pensar no tema, eu sou um privilegiado. Diga assim, eu sou um privilegiado. Que privilégio você poder dizer isso. Aí você vai dizer, mas em que sentido, pastor? Eu quero dizer, no mundo espiritual, com a informação que você tem hoje, e com muito do que você vai receber agora, você vai sair daqui e vai dizer assim, eu sou um privilegiado. Amém? Abra a escritura, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu quero convidá-los a ler os versos de 1 a 11. Segundo livro, não o primeiro, segundo livro dos Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Quero falar um pouquinho nesse texto, não focado na doença de Ezequias, mas no milagre de Deus aqui. O caminho desse milagre, como foi que Deus agiu aqui, que tipo de relacionamento cultivou Ezequias com o Senhor para ser alvo desse milagre abençoado de Deus. Segundo Reis 20, de 1 a 11. Você achou? Diga amém. O irmão permita-me ler, o irmão vai acompanhar a leitura do texto sagrado. Acompanhe. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra
10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Amém? 10 graus por 15 anos. Eu fico pensando se Ezequias naquele momento teve a dimensão do que Deus decidiu fazer na vida dele. Quantos de nós, irmãos, não temos a dimensão do quanto abençoado nós somos? Às vezes eu vejo que o mais miserável homem a viver hoje aqui no nosso bairro, ou mesmo no Rio de Janeiro, vivendo na mais profunda miséria, ele não tem a dimensão do quanto Deus tem porção de bênçãos para ele. E ele não consegue buscar, ele não consegue reivindicar essa bênção. Irmãos, Deus não tem amaldiçoado o homem, não tem amaldiçoado ninguém. Na verdade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? Eu me sinto um privilegiado por conhecer esta palavra, por entender este amor e por aceitá-lo. Isso faz de mim um privilegiado. A primeira coisa que eu queria levá-lo a agradecer a Deus nessa primeira quarta-feira do ano, é que você precisa parar de murmurar, parar de resmungar e começar a observar que você é de fato um abençoado. Primeiro, agradeça a Deus o privilégio de estar vivo. Já se deu conta disso? Quantos aqui, pode ficar tranquilo porque é para responder mesmo, quase já foram embora e depois acabaram ficando por aqui? A porta abriu, né? Não vou dizer que você viu uma luzinha, um sinal, mas levou um susto. O coração deu uma palpitada, veio, entupiu, não foi? Aquele carro, aquela picape te pegou de jeito, não foi? Lembra dela? Aquela picape que te pegou de jeito, e quando você viu, você estava pensando, será que eu vou para lá ou vou ficar por aqui? E você pode olhar hoje com sua saúde, com sua e dizer, eu estou vivo, estou aqui pela graça de Deus. Quem já passou uma situação dela? Levanta a mão, só para eu saber. Olha aí, pode abaixar. Tem noção do privilégio? Eu não sei quanto tempo faz desse momento, mas eu quero dizer para você que você é um privilegiado. Muitos ficaram naquele carro, muitos ficaram naquela casa que pegou fogo, muitos chegaram aos 20, 25 anos, você quem sabe chegou aos 30, 40, 50, está batendo em 60, hoje não é, está aqui o casal, o neto, né? É o neto, né? A bisneta não veio, né? Estão completando 102 anos aí com a sua avó e bisavó. Irmãos, nós somos uma geração privilegiada. Na verdade, o que eu vi hoje à tarde, pouquíssimas pessoas do Brasil devem ter visto uma pessoa de pé, assoprando as velas do seu 102º aniversário. O que eu vi, pedi ao Luiz, tira foto, foi Luiz, ele tira a foto, escreve, eu vou botar na revista. Não tem como, irmãos. Há que se contar a história de quem sabe agradecer o privilégio de estar vivo. Está no capítulo 20, versículo 1, naquele dias adoeceu Ezequias de morte. Será que Deus vai ter que colocar uma enfermidade de morte? Será que Deus vai ter que colocar uma pedra no seu caminho? Será que Deus vai ter que colocar uma dificuldade na sua vida para você se lembrar dos tempos em que sua vida e a vida fluía de você? Eu peço a Deus que não. Quantas vezes a gente tem que pensar naquela expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será que Deus vai ter que colocar doença, dor em você, para você se lembrar que você está vivo e todo dia abençoado por Deus? Diga a Deus, se o Senhor não precisa, eu sou grato. Você pode dizer todo dia, eu deito, durmo, acordo, por quê? O Senhor me sustenta. Eu sou um privilegiado. Eu me lembro da história, estava aí no jornal, de um pai que se acidentou lá na BR-262. O homem se acidentou, foi parar no hospital, muito bem de vida. Os filhos, sabendo que se perdesse o pai, passaria um momento assim, muito difícil, chegaram para o médico e disseram, olha, pagaremos quanto for preciso, mas só dê a vida ao nosso pai. Aí ele falou assim, eu posso receber quanto vocês puderem pagar, mas eu não posso fazer nada, seu pai já está morto. Quanto vale a vida? Aqueles meninos disseram para o médico chegou a dar esse depoimento, eles pagariam todo o dinheiro do mundo, eles disseram, o que nós temos, nós daremos, pela vida do nosso pai, mas ele disse, não adianta, porque o seu pai já está morto. Sabe, irmãos, agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de estar vivo, pela vida que você tem, pela família que você tem. Muitas vezes só valorizamos a vida quando estamos à beira da morte, só valorizamos a vida quando estamos com risco de morte. O amor à vida é um dom de Deus. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Og Mandino disse certa feita, se você está vivo, um milagre pode acontecer cada dia na sua vida. Irmãos, para mim, cada dia é um milagre de Deus. Cada dia é um milagre de Deus.
Viva a vida de um justo, para que você possa ter a morte de um justo. Olha o que Ezequias disse ao Senhor, quando recebeu a notícia de sua morte. Dê uma olhada no capítulo 20, versículo de número 3, acompanhe. 2 Reis 23, Senhor, ser servido de te lembrar, de que andei diante de ti, o que está escrito aí? Diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e fiz o quê? Eu fico pensando, o que tinha para arrumar um homem desse? Dá uma olhada no capítulo 20, versículo 1, diz assim, ordena a tua casa, põe ordem à tua casa, por quê? Porque morrerás. O que ele tinha que arrumar em casa? Para mim a expressão põe ordem, não tem muito a ver com a vida moral, espiritual dele não, porque ele coloca quem ele era para Deus, ele tem colocado, tem a ver com, faça o sucessor, veja quem vai ficar no comando, arruma lá a casa, porque você não vai estar no cenário daqui a pouco não, e dá para alguém o comando que você vai subir, põe ordem à tua casa, põe lá a ordem, dá o comando que você vai subir. Agora eu vejo, quando este homem ia partir, ele pôde dizer ao Senhor, Senhor, ser servido de te lembrar, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Você pode dizer isso hoje? Você pode dizer isso hoje? Será que você não está conseguindo viver essa vida? Aí eu vou usar o versículo para você. Põe em ordem a tua vida. Valorize a vida. Comece a viver a vida que Deus quer para você nessa noite e você vai entender o desafio que Deus tem para você como servo, como abençoado dele. Segundo lugar, você é um bem-aventurado, você é um privilegiado. Por quê? Versículo 1, ele diz assim, põe em ordem a tua casa. Quantos aqui tem casa própria? Casa própria. Levanta a mão. Bacana. Eu moro na casa pastoral, né? Então não vou levantar minha mão, porque eu moro a minha casa não é própria, é pastoral, é dos irmãos. Quem aqui tem um lar alugado, ou financiado, ou emprestado, paga por ele, tem um lar para morar, levanta a mão bem alto, você levanta bem alto mesmo, tem um lar, que bacana, quem já tem casa própria, você levantar de novo não, né? Você já tem. Quando falo põe em ordem a tua casa, você está pensando que põe em ordem o quarto, a sala, a cozinha, é isso? Não. A ideia de pôr em ordem a tua casa é o reconhecimento absoluto de que Deus deu a Ezequias uma casa, um lar, uma família. Ele criou Ezequias através de uma estrutura ou de um núcleo de relacionamento que ele precisa ordenar. Irmãos, você devia agradecer que você tem uma casa. E quando eu falo casa, casa não é aquela coisa de madeira ou de cimento que você tem lá, não. Casa não é aquele negócio de 24 por 100, não é? De 12 por 12, não sei como é que é a medida da sua casa. A sua casa não é aquilo, meu irmão, não é aquilo. Eu quero que você agradeça a Deus pela sua casa, pelo seu lar, pela esposa que você tem, pelos filhos que Deus te deu, pelos netos que já chegaram. Pastor, eu sou um jovem. Se você é jovem, você tem pais, não é? Se você não mora com seus pais, você tem uma família. Você deve hoje pensar em agradecer a Deus a estrutura familiar na qual você está concebido. Eu me lembro muito, e foi emocionante, irmãos, o dia, obviamente que não era o dia emocionante para a família, mas foi para mim, quando o irmão Antônio, lá no dia do sepultamento de sua mãe, ele falava comigo, com os olhos, irmãos, brilhando. Está aqui o senhor Antônio, quando a sua mãe partiu, ele olhava para suas netas, para seus netos, para seus filhos, né? E dizia assim, pastor, eu posso me alegrar por toda a família que Deus deu. Ele falou com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os problemas, ele dizia, ninguém deu bandido, ninguém deu isso. Ele falava dos cursos, a garotada tudo com curso, com bom emprego, com trabalho, uma gente séria, e eu estava olhando, atestando isso. Eu digo, nós somos bem-aventurados. E como é importante hoje, no primeiro dia do ano, valorizar e agradecer a Deus por isso. E pensar que se alguma coisa está escapando, ou se há algum sinal que vem passando pelos dedos de que isso não está indo muito bem, você pode hoje, nessa gratidão, dizer, e aquilo que está escapando, e aquilo que está se perdendo, eu vou pôr em ordem. Põe em ordem a tua casa. Agradecer e ao mesmo tempo ordenar a casa, mesmo que você queira agradecer então pelo teto, mesmo que a casa também seja para você o patrimônio que você constituiu, agradeça. Hoje, diz a pesquisa, que 38% dos que moram debaixo de marquises não têm uma casa. Eles moram debaixo das marquises, dos viadutos do nosso país, porque não tem uma casa, não há uma estrutura que os possa receber, diz aí o censo do IBGE. A grande maioria que mora nas ruas, mora porque passa por problemas financeiros e nunca teve saúde financeira para se manter. A maioria dos que moram na rua, diz a estatística,
11% foi jogado na rua, está na rua, porque sofreu em casa conflitos e problemas familiares que para ele foram insolúveis. 4% dos moradores de rua hoje estão lá por causa das drogas. 4% por causa dos crimes. Ou seja, há uma estatística de quem mora na rua. E eu pergunto, você já agradeceu a Deus porque você tem um lar, você tem uma casa, você tem uma família? É tempo de pensar, irmãos, em agradecer, e é tempo de valorizar o que Deus tem feito por nós, como igreja, como pessoas. Já atendeu uma pessoa de rua? Já atendeu alguém que mora do outro lado da rua e que não tem onde cair morto? Eu me lembro bem da história de um homem que fundou a Missão Madrugada lá em Belo Horizonte. Ele disse que fundou aquela missão na noite em que ele saiu para a rua e começou a falar de Jesus a um mendigo. O homem estava na rua mendigar. E quando ele falava de Jesus, ele encheu a cabeça do mendigo, não encheu a barriga, encheu só a cabeça, não é? E o homem com fome, com frio, na rua, nunca se discutiu com ele os problemas pelos quais ele estava na rua. Ele olhou bem sério para o evangelista e disse: se você me ama e Deus me ama como você diz, por favor, arrume um lar para mim. Naquele dia ele saiu dali para fundar a Missão da Madrugada, uma casa de recuperação para mendigos em Belo Horizonte. Meus amados irmãos, é preciso pensar que muitos não têm o que você tem. Você deveria dizer: eu tenho casa, eu tenho lar, eu tenho família, muito obrigado. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Já disse a Deus muito obrigado pela vida que você tem? Sabe, irmãos, você é um privilegiado. Privilegiado em segundo lugar, porque você pode falar com Deus em oração. Nós estamos numa estrutura hoje, que nós viemos aqui, colocamos o nosso pedido e fizemos diante de quem? Eu vou na igreja e vou pedir ao pastor Carlos Elias que ore por mim. Irmãos, Deus tem misericórdia de você, se tudo que você espera é que eu ore por você. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, porque na verdade não sou eu que oro por mim, não sou eu que oro por você. Eu peço a Deus que quem receba a nossa oração seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu me sinto privilegiado. Olha o capítulo 20, por favor. Volte ao texto. Volte ao texto que você vai entender o que eu estou dizendo. Capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Na verdade, a palavra do Senhor diz assim, versículo 5. Segundo Reis 25. Volta, disse o Senhor a Isaías, né? Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Qual é a palavra que ele mandou dizer, irmãos? Ouvi a tua oração e fiz o quê? E vi as tuas lágrimas. Você tem noção de quem nessa noite ouviu o que você pediu? Eu me lembro que uma dessas quartas-feiras aqui, nós estávamos aqui orando, e eu procuro me lembrar, dentro do possível, eu me lembro de um pedido, de alguma coisa, eu me lembro. Eu creio que eu chego a lembrar a metade, talvez eu lembre e peço a Deus que o resto, né, aquilo que eu não me lembro, Deus não esquece. Aí o irmãozinho chegou lá e falou: pastor, mas o meu o senhor esqueceu. Eu digo: mas graças a Deus, Deus não esquece. Salmo 139 diz que você pode descer lá no mais profundo do mar, se esconder no abismo, você pode subir na maior das alturas, a Bíblia diz que ainda assim Deus ali estará, amém? Irmãos, o que eu olho para esse texto, me dá sentimento para agradecer, é que Deus ouve a nossa oração. Ainda que a sua mãe, está escrito, se esqueça de você, na Bíblia está escrito, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Você é um privilegiado. Já tentou falar com o presidente da República? Vai tentando, talvez daqui uns 10 anos você consiga. Já tentou falar com o governador? Vai tentando, talvez daqui um tempo você consiga. Eu tive que marcar ano passado uma audiência com o governador e com o presidente da Câmara. Irmãos, o negócio é complicado. Complicado, irmãos. E não é porque também eles não querem atender, presta atenção, não estou dizendo isso. Não é porque eles se fazem de difícil, não é isso não, irmãos. É que na verdade essa gente não tem como uma agenda para atender um estado inteiro, eles têm que trabalhar, eles têm que viver, eles têm que fazer. Essa gente não é como Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Um governador não. Então, se o governador está numa cidade, ele não está aqui, ele não vai lhe atender. Se ele viajou para outro país, ele não vai te atender. Agora, Deus, irmãos, onde você estiver, você fala, e Deus o quê? E Deus atende. Eu me sinto privilegiado, porque eu posso orar àquele que realmente fez e faz toda a diferença na nossa vida e na minha vida. Eu posso orar a um Deus que quando eu peço, Ele ouve. O que Ezequias fez, ele fez diante de um Deus que ouviu. Ele chorou, clamou e pediu. A sua sentença de morte foi revogada. 10 graus pela sombra, 15 anos. Deus proporciona a mais de vida. Você tem o privilégio de apresentar o seu pedido
diante do Senhor, seu Deus. Em penúltimo lugar, eu quero dizer que você é um privilegiado, porque você é filho, é servo e faz parte do povo de Deus. Primeiro, porque você é filho. Veja o versículo 5, 2 Reis 25, ele diz assim: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor teu Deus, pai de Davi. O que Deus está dizendo a Ezequias é que Ezequias se tornou um filho na fé. Ezequias não é um filho direto de Davi, Ezequias não é, na verdade, do mesmo ventre de Davi, mas ele está, na verdade, dando um recado a Ezequias. Ele é um príncipe do povo, ele é chefe sobre o povo, ele é, na verdade, um filho de Deus. Quantos no mundo hoje são só criaturas, não é? Criaturas. Sabe a diferença de uma criatura para um filho? A criatura, todos nós já fomos. Deus pega o barro, não é assim? Deus pega o barro, molda o barro e diz lá em Gênesis, né, que Deus sopra nas narinas daquele barro, que é o fôlego da vida. E com aquele fôlego a vida vai andando. Ele é uma criatura de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que só se torna filho aquele que encontra quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós encontramos a Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção. Nós somos herdeiros, co-herdeiros da graça de Cristo. Eu agradeço a Deus. Eu fui criatura, irmãos. Hoje eu sou o quê? Filho. Filho de Deus. Eu posso agradecer pelo privilégio de ter me tornado um filho de Deus. Eu sou filho de quem? Salmo 24, vê se você acha aí o Salmo 24. Sou filho de quem? De qualquer pessoa? Eu sou filho de qualquer Deus? Não. Salmo 24, versículo 1. Todo mundo conhece de cor, mas eu quis que você abrisse para se lembrar. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua, o mundo e aqueles que nele. Você é filho daquele que é dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Irmãos, não há ouro, não há prata, não há bens que não pertençam ao Senhor. Tudo pertence a Deus, e eu posso nesta noite agradecer, porque eu sou filho de Deus. Em último lugar, eu queria que você agradecesse hoje, na primeira quarta-feira do ano. Qual o motivo que você tem para agradecer? Versículo 5, 2 Reis 20, diz assim: volta, diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, eu te sararei. Agradeça nessa noite, porque você é alvo do milagre de Deus. Você nasceu, você é um milagre de Deus. Você está vivo, você é um milagre de Deus. E quantas vezes você vai hoje olhar aqui e vai dizer, quantas você já passou? Não é? Acidentes, momentos difíceis, não é? Eu estava olhando ontem, irmãos, um jornal, eu não vou lembrar o horário, me perdoe, a gente faz tanta coisa. Eu estive em Casimiro de Abreu ontem lá com os embaixadores, voltei, trânsito muito ruim, mas eu me lembro de ter visto um jornal, muito rápido, quando eu passava por alguma televisão, eu vi um assalto. Alguém deve ter visto essa matéria. Eu não sei quando ela começou e não sei quando terminou, porque eu não pude ver a matéria toda. Mas o que me impressionou, eu precisei sair, é que foi um assalto e a família entra com um bebê no colo, o pai, a mãe, um bebê no colo e uma menina. E eles estão sentados, acho que aguardando um gerente para atender, e aí a polícia sabe que entrou bandido, e a polícia então começou a atirar. O bandido virou e começou a atirar. E o casal no meio da situação. O pai pega o bebê e sai, a mãe sai também atrás do pai, entendendo que a menina está atrás, só que na porta a menina volta. Irmãos, e o tiro para cá e tiro para lá, e a menina andando. E eu estava vendo a cena e voava pedaço de como chama? Monitor. O tiro estava comendo, irmão. Você viu o monitor, pá, explodiu, caiu o monitor, daqui a pouco o tiro pegou não sei onde, explodiu, e a menina andando. Eu dizia a mim mesmo, irmãos, se aqueles pais não têm noção do que aconteceu naquele dia, Deus tem. Porque no meio de todo aquele tiroteio, no meio de toda aquela bala, aquela menina andou como se saltitasse no meio de anjos. E nada, irmãos, não houve um arranhão naquela criança. Eu digo, eu agradeci a Deus. No seu nome daquela menina, no seu nome dos seus pais, mas eu me sinto no dever. Porque aquilo seria uma tragédia. O mundo estaria televisionando aquela menina caída naquele banco, com um tiro na cabeça, não sei aonde. Mas ela estava lá de pé saiu, de pé entrou, de pé foi embora, porque os pais saíram e esqueceram dela, coitados. Eles entenderam que ela estava com eles, ela recuou, e aquela cena me impressionou. Eu digo, sabe quem faz aquilo, irmãos? Só quem pode fazer uma obra daquela é
o Senhor. Eu não sei quantos pneus furados eu não furei, eu não sei quantos carros batidos eu não bati, eu não sei quantas ladeiras eu não desci, eu não sei quantos carros iriam encontrar comigo que não se encontraram, mas uma coisa eu agradeço a Deus todos os dias, eu sei que eu sou alvo todos os dias do milagre de Deus, eu sei, quantos minutos eu sei, quantos voos que eu não peguei, quantos aviões eu não entrei, irmãos, eu sei, todos os dias, eu sou alvo do milagre de Deus, amém? Quem aqui já recebeu um milagre de Deus, levanta a mão bem alto, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Não sei se a Angélica vai localizar no inário. Eu queria encerrar o culto cantando um hino no inário para o culto cristão. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medidas vão provar e vem provar o seu amor por mim. Você vai dizer assim: a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Vamos localizar o número, não é? A Angélica já sabe o número? 422, vamos fazer em espírito de oração, e diga no primeiro dia do ano, eu tenho tudo para agradecer, porque estou vivo, porque tenho casa, porque tenho lar, porque tenho família, nas minhas enfermidades que passei, Deus me curou, né? Nos perigos que estão aí em volta, Deus me preservou, e eu estou aqui, eu tenho tudo para agradecer, e dizer, eu sou alvo, todos os dias, do milagre de Deus, a cada dia, na minha vida, na vida do seu filho, na vida da sua família. Diga: Deus, eu preciso hoje externar meu coração e agradecer porque eu sou abençoado. Vamos louvar.